Ouça agora, com o pastor Teófilo Karkli, palavras proféticas e promessas. Pastor Karkli está usando o poder da web e da rádio para avivar o povo de Deus nesta geração. Com vocês, palavras proféticas e promessas. Coloquei um tema nesta palavra, extraído do próprio texto, estas expressões: por onde quer que passar este rio, toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimos peixes, e onde chegarem as águas, tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Esta visão podemos interpretar de duas maneiras. Quase toda a Bíblia podemos interpretar de duas maneiras ou aplicar. Em uma primeira instância, a Bíblia foi escrita para o povo judeu, as profecias que está ali escrita foi para eles, as visões que estão ali foi para eles, mas não deixa de ter uma palavra de Deus para nós, como Igreja de Jesus Cristo, uma mensagem para o tempo atual. Assim que a Bíblia tem essa capacidade, não é somente um livro de história, não é somente um livro antigo, mas é um livro antigo com histórias e com aplicações e com promessas para a atualidade. Então, literalmente, existirá esse rio no milênio, precisamente na terra de Israel, que por onde ele passar vai haver uma cura das águas salgadas e da terra deserta. O rio se formará em dois braços, um passará pelo meio do Monte das Oliveiras. Esse monte estará fendido quando o Senhor regressar a segunda vez para estabelecer o seu reino milenial. A Bíblia diz que ele pisará no Monte das Oliveiras. O monte se abrirá em duas partes. O povo de Israel, que estará em grande aperto, em grande dificuldade por causa da batalha do Armagedon, escapará por este vale que ficará fendido ali no Monte das Oliveiras. E no período chamado milênio haverá um templo construído ali no Monte Moriá, conforme as profecias vaticinadas pelos profetas. E neste capítulo 47 de Ezequiel, ele tem essa visão maravilhosa, gloriosa, de águas que saíam, que desciam do limiar do templo. Então, de uma maneira literal, digo novamente, este rio existirá no milênio, este rio correrá desde Jerusalém e se formará dois braços. O braço oriente, as águas chegarão no Mar Morto, e o braço do ocidente chegará no Mar Mediterrâneo ou no Mar Grande, e haverá a cura dessas águas. O Mar Morto começará a ter vida, peixes, enfim, haverá árvores em abundância nas margens deste rio. Espiritualmente falando, para os nossos dias, você que é pregador da palavra, você que é bom ouvinte da palavra de Deus, você deve saber, se já não sabe, este rio do capítulo 47 de Ezequiel é a obra operante do Espírito Santo de Deus nos nossos dias, trazendo de igual modo cura, renovação, por onde quer que passe este rio. Vamos ver aqui no primeiro ponto, eu coloquei o que tem de importante nesse rio, para nós podermos entender essa mensagem, essa visão, o que o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite. Primeira coisa, nesse rio tem um homem medindo, não é um homem terrenal, é um ser espiritual que diz o capítulo 40, versículo 3, que ele tem o aspecto do bronze. Esse homem espiritual, ele tem na sua mão um cordel que era uma medida usada para grandes distâncias. E ele mede aquelas 4 medidas de 1000 côvados e convida Ezequiel para ingressar dentro daquele rio, começando com água pelos tornozelos, depois pelos joelhos. Uma terceira medida, água pelos lombos. E a quarta medida, que era aquele rio profundo já, que Ezequiel não conseguia mais passar com seus próprios pés, senão que teria que nadar. Eu quero dizer com isso que o céu é muito organizado. Eu sempre gosto de observar na Bíblia essa questão de números e essa questão de posições, norte, sul, leste, oeste, subindo, descendo, entrando. Tudo isso está escrito na Bíblia.
Para a nossa meditação, para a nossa riqueza cultural, é tão importante lermos a Bíblia e aprendermos de tudo o que nela está escrito. Então a primeira coisa importante que está nesse rio é esse homem com aspecto de bronze medindo e convidando o profeta Ezequiel para entrar nas suas águas. Quero te dizer também nessa noite que esse rio tem um lugar de início, um início geográfico. Jerusalém, diz o texto que o rio sai debaixo do limiar do templo. O templo estava em Jerusalém. Jerusalém era a capital de Israel e continua sendo. E no milênio, Jerusalém será a capital mundial. Todas as nações terão que comparecer em Jerusalém para adorar ao Senhor. Muitas coisas importantes aconteceram em Jerusalém. Ali o Senhor provou Abraão no Monte Moriá. Em Jerusalém Deus estabeleceu o reino a Davi. Foi em Jerusalém que Jesus morreu, mas que também ressuscitou. Foi em Jerusalém que o Espírito Santo desceu, e em Jerusalém a igreja foi estabelecida. E de Jerusalém, conforme a visão do capítulo 47, correm estas águas que saem da base do templo em direção a todas as nações da terra. Esta visão do capítulo 47 de Ezequiel é uma visão para fora de Israel. Eu quero que você pense comigo a mentalidade do povo judeu. Todas as coisas eram para eles. A lei é para os judeus, os profetas eram para eles, as visões escritas na Bíblia eram para eles, os salmos, o inário de Israel era para eles, o Messias tão esperado, tão desejado, era somente para eles. Glorificamos a Deus porque de repente se abriu um parênteses e fomos enxertados nesse projeto de Deus, nessa oliveira verdadeira, e as portas do Evangelho se abriu às nações gentias, e hoje nós fazemos parte do projeto de Deus, não mais como gentil, mas como igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas essa visão do rio, do capítulo 47 de Ezequiel, não era para o povo de Israel, não estava as águas correndo dentro do templo, mas correndo fora do templo. Observe o que eu vou te dizer nessa noite. Aquelas 4 medidas que estão ali registradas não são 4 opções. As 4 medidas do rio nas quais Ezequiel teve a oportunidade de passar por elas não são 4 opções de gosto. Por exemplo, eu gosto do rasinho, eu gosto de água somente pelos tornozelos. Não são 4 etapas da história da igreja que foi crescendo, o seu início, o seu meio, o seu fim. Não são 4 medidas tipo assim, 4 linhas de igrejas diferentes, desde as tradicionais, as mais pentecostais, até as neopentecostais da atualidade. Também não. Você não pode escolher por medo ou por comodidade ficar no rasinho, na beira desse rio. Precisamos ir para as partes mais profundas e não ficar com águas apenas nos tornozelos. Espiritualmente falando, esta visão, este rio, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, como rio, é caudaloso, é profundo, é uma corrente veemente e poderosa. Como o rio, ele tem um movimento glorioso, ele não fica estancado, não fica parado. Diz o versículo 8, estas águas saem. Aí está o primeiro movimento para a região oriental e descem pela campina. Um segundo movimento, as águas saem. As águas descem a campina e as águas entram no Mar Morto. Um terceiro movimento, sai, desce e entra no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Na minha vida, eu posso te dizer que a minha vida já é saudável. A minha vida já foi tocada por esse rio. A minha vida já foi transformada pela presença desse rio glorioso do Espírito Santo de Deus. Por onde quer que passe este rio,
Por onde é que passou aquele rio? Primeiro ele passou pela parte árida. A geografia de Israel é árida, é seca, é difícil de vegetação. Mas na visão de Ezequiel, nas margens desse rio se encheram de árvores frutíferas, que no milênio produzirão todos os meses, 12 colheitas haverá, e ademais as folhas das árvores que nasceram nas margens daquele rio servirão de remédio para as nações que seguirão existindo durante o milênio. Espiritualmente falando, você, sem a presença do Espírito Santo, também era um terreno árido, estéril, infrutífero, mas hoje é irrigado, fecundo, produtivo e abundante. As águas passam então primeiramente pelo território, pelo terreno, pelo chão, e passa pelo Monte das Oliveiras, que estará fendido, e chegará até os mares, ao Mar Morto e ao Mar Mediterrâneo. O Mar Morto, ele é chamado assim por causa da densidade do sal encontrado nele. 26% de sal. Não tem vida marinha, não tem algas, não tem plantas, não tem nada dentro daquele mar de vida. Até as aves que sobrevoam as suas águas morrem. As aves que vêm pelo deserto e começam a penetrar para dentro do Mar Morto, elas caem, elas morrem, não tem vida. O Mar Mediterrâneo e todas os outros mares é apenas um 4% de sal. Quando o Espírito Santo chega e passa pelas nações, onde a morte tudo é restaurado. Lembra quando o Espírito Santo chegou na tua casa? Lembra quando o Espírito Santo chegou na tua vida? Como havia morte na tua casa, como havia morte na tua vida, mas hoje tudo está florescendo, tudo está crescendo, tudo é alegria, paz e felicidade. Diz a visão que por onde passava esse rio havia abundância de peixe. Um dos resultados da passagem do rio é a abundância de peixes. Ezequiel contemplou na visão abundância de peixes e abundância de árvores frutíferas que surgiram a partir da passagem daquele rio. A figura de peixe e de árvores na Bíblia são símbolos de homens. Jesus disse que faria de Pedro um pescador de almas. Também Ezequiel vê que há abundância de árvores. Como árvore devemos estar plantados na casa do Senhor e dar frutos. Quando encontramos pessoas secas dentro da igreja, é porque não passou por elas ainda o Espírito Santo. Olha que texto lindo, encontro em Jeremias capítulo 17, versículo 7 e versículo 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar frutos. Lamentavelmente, de repente, encontramos por aí algum irmão que outrora estava vigoroso, verde, crescendo, plantado junto ao rio, e no momento temeu o calor, temeu o tempo da sequidão, está paralisado, está morrendo, está ficando amarelo. Todos os ministérios terão resultado. Os pescadores encontrados no rio representam os ministérios. No avivamento que está acontecendo neste momento, até onde nunca deu resultado, dará muitos peixes. A localização de 2 lugarejos na visão, ao pé do Mar Morto, por nome de En-Engendi e En-Englaim. Esses 2 lugares são tão áridos, tão secos, que só servia para criar cabras. Agora os pescadores colocam ali suas redes. Veja se não é assim que está acontecendo no nosso Brasil. Abre-se igrejas onde eram prostíbulos, onde eram boates, motéis, onde abundava o pecado, agora superabunda a graça de Deus. Mas no versículo 11, algo triste acontece. Fica de fora de toda essa milagre, de toda essa cura. As águas do Mar Morto é curada. As águas do Mar Mediterrâneo são curadas e purificadas. Mas os charcos ficam de fora. Diz assim o versículo 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. Faço uma pergunta: por que não há cura para os charcos? Se lá
lá também tem água? A explicação é que a proporção de água é menor que a proporção de terra, ou seja, pouca água e muita lama. Existe crente que tem um pouco de água nas suas vidas, mas lamentavelmente tem muito charco nele, tem muito lodo, tem muito barro, tem muita lama, tem graça, mas também tem sujeira. O mundano está nele, está nela. Os vícios ainda estão escondidos nele e nela, sujando a sua salvação e impedindo o avivamento acontecer na tua vida. 5 partes dessa visão. Eu queria falar que nesse versículo 2, que diz assim para o profeta Ezequiel: me fez ver as águas. Eu já falei que essa é uma visão para fora de Israel. Esta visão acontece fora do templo. O templo estabelecia a separação entre o santo e o profano. As nações não podiam entrar ali. Nos dias de Herodes, chegou-se a construir o átrio dos gentios. Dentro dele apenas os levitas e o sacerdócio de Arão podiam ministrar. Essa já foi também a nossa figura. Estamos separados por causa dos nossos pecados, conforme diz Isaías 59:2. Estávamos fora do mover de Deus. Ainda vivíamos fora desse rio, desse mover. Mas no momento, se você quiser, você pode fazer parte desse movimento, desse mover, dessa unção, dessa glória do Espírito Santo para os nossos dias. O primeiro nível de água, águas que me davam pelos artérios. Eu quero chamar isso aqui o nível da curiosidade. Quem vai ao mar ou ao rio pela primeira vez quer molhar os seus pés por curiosidade, para saber se as águas estão quentinhas ou geladas, se é raso ou é fundo. Tem muitos crentes na igreja assim, vieram por curiosidade, até que tem o seu lado positivo, mas não pode ficar a vida toda nesse nível sem compromisso. Gostam de ouvir a pregação para saber, não para crer. Água só na ponta dos pés, só na curiosidade. Será mesmo verdade? Será que posso ser curado? Será que consigo aquele emprego, aquele dinheiro? Olha só, queres ver a glória de Deus? Queres ver a glória do Senhor? Vamos mudar de posição, vamos subir de nível, vamos entrar para outros níveis desse rio. Não sei se você conhece o Salmo 107, versículo 23 e 24, que diz: os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Mas aquele que fica na beira da praia, aquele que fica com água apenas nos seus tornozelos, apenas no nível da curiosidade, nunca verá a glória de Deus na sua plenitude. Águas que se davam pelos joelhos é o nível do religioso. Águas nos joelhos é o nível dos religiosos. Escute bem o que eu vou te dizer. Todas as religiões chegam neste nível dos joelhos. Os muçulmanos se ajoelham, os budistas se ajoelham, os hinduístas se ajoelham, os animistas se ajoelham, até mesmo os cristãos se ajoelham. E para se tornar um religioso não precisará de muita coisa. Basta que alguém os dirija e coloque de joelho diante de símbolos que julgarem serem transcendentes. Na religiosidade não há conhecimento, e sim rotina. Não existe um relacionamento pessoal com Deus, e sim através de símbolos e ritos e dogmas. Mas você, meu prezado irmão que me ouve nesta noite, eu te convido a mudar de nível. O terceiro nível, águas que me davam pelos lombos. Esse é o nível das obras. Os lombos apontam para o lugar onde o animal carrega a sua carga, onde o jumentinho carrega o seu dono. Muitas pessoas dizem que conhecem a Deus por praticarem boas obras. Creio que essa seja a verdadeira religião. Tiago, irmão do Senhor, Jesus diz que a verdadeira religião é aquela que ampara as viúvas e os órfãos, mas ele também vai dizer que devemos não ser apenas ouvinte do Evangelho, mas praticante da palavra de Deus. Paulo diz que não fomos salvos pelas obras, Efésios 2:8, mas uma vez salvo, praticaremos. As obras não salvam, mas o salvo as pratica.
Contudo, hoje, muitas pessoas interrompem sua busca por águas profundas por entenderem que o seu limite esteja nas águas que dão nos seus lombos. Eu quero dizer a última coisa: águas profundas. Esse é o nível completo do Espírito Santo. Esse foi o mover que Ezequiel viu fora do templo, um rio caudaloso que não podia ser contido na estrutura do templo dos judeus. O rio nascendo em Jerusalém, ele não se tornaria um lago ou ainda um novo mar, mas se espalharia pelas nações. Esse é o nível ideal para todo salvo: estar totalmente submergido no rio do Espírito e ser levado pelas suas águas. E ele começou a correr aqui no Brasil há 100 anos atrás e está passando por muitas vidas. Quem sabe falta passar somente pela tua vida, somente pela tua casa, somente pela tua igreja. Eu vou te dizer uma coisa muito séria: se na tua igreja, aonde tu te congregas, o rio do Espírito não está correndo, não está fluindo, eu te convido a conhecer a igreja na qual nós estamos participando e podemos falar com toda certeza que o rio do Espírito está correndo no nosso interior. Queres conhecer? Venha visitar-nos, venha receber uma unção poderosa da parte de Deus e a tua vida será um vale fértil.